Olá, seja muito bem-vindo ao canal Matemática Surreal. Eu sou Felipe Oro e eu tenho aqui um desafio para você. Você sabe como resolve essa integral? Essa integral aí de raiz embaixo do denominador de 2x menos x ao quadrado. Ela pode parecer uma integral simples de ser feita, mas na verdade ela tem bastante matemática por detrás. E a gente vai precisar responder vários porquês em matemática para resolver essa integral, e eu vou mostrar para você como faz isso agora. E se você aprender como eu faço isso nessa integral, você vai poder utilizar essas técnicas em diversas outras integrais e melhor, em diversos outros problemas de matemática. Então vamos a ela. Bom, aqui eu começo tendo uma integral, né? E o que você identifica aqui de cara é que eu tenho uma fração, só que a raiz está na parte de baixo do denominador. E esse denominador, ele não está aqui, né, de propósito, né? Ele não está aqui à toa, ele tem um propósito para estar aqui. Se a gente reparar bem nesse denominador, a gente vai ver que ele lembra bastante um produto notável. Por quê? Ele tem o 2x aqui e um menos x ao quadrado. Eu sei que para a maioria das pessoas não seria fácil imaginar um produto notável em relação a isso, seria difícil imaginar. Mas para algumas pessoas, a pessoa olha para cá com um olhar um pouquinho mais, né, de maldade e percebe que esses termos ele são quase um produto notável perfeito, quase um quadrado perfeito, né? Qual o quadrado perfeito? Bom, vamos aqui explorar um pouquinho essa ideia. Se a gente pegar o x mais 1 e elevar ao quadrado, além de obter um quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, a gente obtém um termo em que todos os três termos do meu, né, polinômio de segundo grau aqui, de grau 2, são termos positivos. Aqui não são todos positivos. Esse termo é positivo e esse aqui é negativo. Então são termos de sinais distintos. Derivando esses termos aqui de baixo, eu não apareço com nada aqui em cima. E isso também não é um quadrado de ninguém a princípio. Beleza. Se eu trocar de sinal e pegar x menos 1 ao quadrado, eu vou obter x ao quadrado menos 2x mais 1. Ou seja, o x ao quadrado tem um sinal e o 2x tem outro sinal. Esse é mais e esse é menos. Aqui acontece algo bem parecido. Esse termo tem um sinal de positivo e esse termo tem um sinal de negativo. Então é um pouco o contrário do que está acontecendo aqui, né? Esse termo é um pouco contrário desse. Ou seja, é como se tivesse um menos, não do lado de dentro agora. É como se tivesse um menos do lado de fora, em que eu tenho menos todos os termos. Mas, Felipe, como é que você tinha essa ideia de trocar o sinal desse termo aqui de baixo e de olhar para esse termo como um quadrado? Veja bem, se eu tenho uma raiz e dentro da raiz, de alguma maneira, eu consigo inventar um quadrado, a raiz e esse quadrado vão se cancelar. E o problema vai ficar mais fácil. Derivadas integrais com raiz dificultam para mim. Eu quero tirar essa raiz. Multiplicar por em cima e embaixo uma integral pela raiz, aparentemente também não me ajuda, mas eu posso até tentar depois. Então a minha ideia era verificar se esse termo que está aqui dentro, de alguma maneira, ele é um quadrado. Né? Claro que, de repente, perfeito não, mas se somar com alguma coisa, subtrair de alguma coisa, ele não vira um quadrado perfeito. E ele, curiosamente, ele é um pedaço bom de um quadrado perfeito, tá vendo? Ó? Se eu olho para cá, que é um quadrado perfeito, esse termo ele é um pedaço bom de um quadrado perfeito. Ó. Ele não dá um quadrado certinho, né? Mas ele não dá esse, por causa dos sinais, mas ele dá esse, ó. Menos x ao quadrado está aqui, tá vendo? E mais 2x também está aqui. Os dois termos que estão aqui, ó, 2x, 2x, menos x2, menos x2 estão aqui. E se eu pegar esses dois termos que eu identifico que estão aqui dentro e isolar eles, ou seja, esse termo que não me interessa, porque ele não pertence a esse, e se eu passar esse termo para o lado de lá?
esse termo que não me interessa. Ou seja, se eu pegar os termos que me interessam, que são o 2x menos x ao quadrado, isolo eles de um lado da igualdade e passo o menos 1 para o outro lado da igualdade, tornando ele mais 1. Olha que interessante. Eu vou transformar o meu termo 2x menos x ao quadrado no termo 1 menos x menos 1 ao quadrado. Então esse termo ele vai passar a ter uma relação entre uma diferença de quadrados, porque todo 1, na verdade, pode ser visto como 1 ao quadrado. Então olha que interessante. Eu transformo o meu problema completando o quadrado, né? Essa é a ideia, essa é a dica. Eu meio que completo o quadrado que faltava para fazer com que o meu problema fique um problema envolvendo coisas ao quadrado, diferença de quadrados, soma de quadrados. A soma nunca é muito boa, né? Mas às vezes é a soma mesmo que a gente tem que enfrentar. Mas a diferença de quadrado é muito boa para esse tipo de problema em que eu tenho que tentar matar a raiz de alguma maneira, tá? Então a primeira ideia é essa, né? É da gente conseguir observar que 2x menos x ao quadrado, na verdade é 1 menos x menos 1 ao quadrado. Tá? Isso aqui é a primeira ideia que a gente tem e já me ajuda a começar a resolver esse exercício, tá? Vamos aqui para a próxima página e eu vou repetir isso, né? Repetir que, na verdade, essa integral pode ser igual a dx sobre... Troquei o termo de dentro por 1 menos x menos 1 ao quadrado. Ok? Essa é a primeira coisa que a gente fez aqui. A primeira troca foi essa. Beleza. Bom, e agora, Felipe? Agora eu tenho uma diferença de quadrados e uma raiz. Como é que eu transformo uma diferença de quadrados e tiro essa raiz de forma que isso suma? Aí existe a substituição trigonométrica que a gente faz para esse tipo de coisa, tá? O que é uma substituição na trigonométrica, Felipe? Substituição na trigonométrica é a substituição que se baseia nessa fórmula aqui. Eu vou trocar o x por um seno, por um cosseno ou para alguma função trigonométrica que eu conheço para poder utilizar essa fórmula aqui. Tá? A gente sabe por Pitágoras, né, que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, porque forma ali um triângulozinho retângulo, lá no círculo trigonométrico de raio 1, e, portanto, isso dá o 1 é a hipotenusa, que é o raio, e esses dois são os catetos, então a soma do quadrado dos catetos é igual a hipotenusa ao quadrado. Então sabemos disso, tá? Então, todas as vezes que eu precisar fazer uma substituição, eu vou usar essa fórmula, tá? Mas eu posso usar essa fórmula como ela está escrita agora, ou posso usar ela de outra maneira, que é a seguinte. Se você pegar e dividir tudo por cosseno ao quadrado, os dois lados aqui, tá? Por cosseno ao quadrado, dividindo tudo por cosseno ao quadrado, o lado esquerdo, desculpa, vai ficar assim, ó. E o lado direito vai ficar assado. Vou mostrar. Aqui dá cosseno ao quadrado, perfeito. Aqui dá cosseno ao quadrado, já que é uma soma, pode separar. E aqui dá cosseno ao quadrado também. Perfeito? Aí vamos aos nomes, né? Seno sobre cosseno é tangente. Então, tem dois senos e dois cossenos. Então, isso aqui é tangente ao quadrado. Esse termo é igual a esse. Cancela, portanto, aqui dá 1. E 1 sobre cosseno a gente chama de secante. Tem dois 1 sobre cosseno aqui, então é secante ao quadrado. Tá? E aí, com essas duas fórmulas, que na verdade eram uma só,
que a gente transformou em duas, eu obtenho 3 substituições trigonométricas, tá? E eu só preciso dessas 3 para fazer qualquer problema de substituição trigonométrica. Só essas 3 matam todos. Tá? Quais são as substituições? Vamos lá. Primeira, é derivada dessa fórmula, ó. Cosseno ao quadrado, ele é sempre igual a 1 menos seno ao quadrado. Primeira coisa, tá? Seno ao quadrado. Sempre igual. Segunda fórmula, secante ao quadrado é, olha aqui embaixo, tangente ao quadrado mais 1. Então, 1 mais tangente ao quadrado, ou tangente ao quadrado mais 1. E ainda usando essa fórmula aqui de baixo, passando 1 para o lado de lá, eu tenho que tangente ao quadrado, passo 1 para o lado de lá, é secante ao quadrado menos 1. Então, com essas 3, eu mato tudo. Vamos explicar. Imagina que o meu problema seja esse que está ali escrito, 1 menos x menos 1 ao quadrado. Qual dessas 3 fórmulas eu vou aplicar? Eu vou aplicar a que o menos está na função que está variando, em que o 1 é constante. Ou seja, eu vou aplicar a primeira fórmula de cara. Eu vou considerar que esse cara aqui é seno. Fazer outra cor, né? Fazer em verde. Eu vou tentar considerar que isso aqui é seno ao quadrado. Felipe, como é que você sabe que é essa fórmula que você aplica? Explica melhor isso para mim. Claro. Olha só. Se fosse 1 mais x menos 1 ao quadrado, qual fórmula eu aplicaria? Qual é a fórmula que faz mais? A única fórmula que os termos são mais é a fórmula em que eu transformo em tangente. Então, esse carinha aqui eu iria chamar de tangente ao quadrado. Tangente. Por quê? Porque a única fórmula que tem mais é 1 mais tangente. Como é mais, só pode ser tangente automaticamente. Quando é menos, aí eu tenho 2 opções. Poderia ser da forma que está lá em cima escrito, e o meu problema poderia ser o contrário. Podia ser x ao quadrado menos 1 menos 1. Podia ser o oposto. Que fórmula eu usaria nesse caso? Eu usaria a da secante. Por que eu uso a secante e não uso o seno? Porque eu troco de seno para secante? Porque uma inverte a outra? Depende de onde está o sinal de menos. Se o 1 for positivo, se o termo aqui independente for positivo, for 1 positivo, eu uso seno ao quadrado. Porque 1 menos seno ao quadrado é que dá cosseno ao quadrado, para a raiz sumir depois. Se o secante ao quadrado menos 1, o termo menos 1 for negativo, então a minha substituição vai ser por secante ao quadrado aqui. Tá? Então nota como é fundamental a gente observar a questão do sinal. Positivo, substituição trigonométrica que eu vou fazer é tangente. Sempre. 100%. Positivo só tem tangente. Negativo, inverte. Pode ser seno ou secante. Os dois C, né? Pode ser CC. C menos é CC. É um dos dois Cs. Qual C? Aí vai depender. Se o menos for aonde está variando, se o menos for na função, eu uso seno. Se o menos for na constante, ó, o menos é na constante, eu uso a secante. Então, quem está variando eu chamo de secante. Tá? Então, tendo observado essa ideia, ó, vamos aqui para o próximo. Então, o que eu tenho até agora? Eu tenho que isso aqui é 1 mais, tá? 1 menos o x menos 1 ao quadrado. Tá? E aí a substituição que eu acabei de falar que eu vou fazer é transformar esse cara aqui em seno ao quadrado de uma nova variável θ que eu não sei quem é. Tá? Então, quem é seno... Opa! Quem é o seno ao quadrado dessa nova variável θ?
é x menos 1 ao quadrado. Esse é o seno ao quadrado. Tá? Bom, se o seno ao quadrado é x menos 1 ao quadrado, então o seno puro agora é só x menos 1. Não preciso mais do quadrado. Então esse termo é só x menos 1. Perfeito. Quem é a derivada agora para eu poder substituir? Eu preciso trocar o dx, né? A parte do x já eu troquei. Preciso trocar o dx aqui. Quem é o dx? Vai ser a derivada. Então, se eu derivo desse lado, se eu aqui aplico a derivada, né? Derivada. O seno se transforma em cosseno. A derivada do θ, dθ. A derivada desse termo é 1 e 0. Então vai ser 1 dx, né? Ou só dx. Então, quanto vale dx, né? Dx vale cosseno de θ dθ. Isso vale dx. Então, se eu fizer agora essa mudança de variável, ou seja, isso aqui, o dx é cosseno de θ, eu vou fazer embaixo, né? Porque aqui eu vou tampar. Perfeito. Fazer aqui embaixo, para não ficar na frente. Então, a integral ficou raiz de 1 menos seno ao quadrado de θ. Ó. Mudar? Tem que trocar também o dx, né, gente? Isso nunca pode ser feito, tá, gente? Ter duas variáveis, você tinha uma variável, trocou a integração, deu duas variáveis. Isso não pode ser feito, tá errado. Você tem que trocar tudo. Ou seja, aqui em cima o dx é quem? Cosseno de θ dθ. E aí, tudo vai matar, porque 1 menos seno ao quadrado é cosseno ao quadrado. Olha que legal. Essa parte aqui, ó, é justamente o cosseno ao quadrado. E cosseno ao quadrado dentro da raiz dá cosseno. Então vai cancelar perfeitamente com o de cima. Ó. A raiz vai cancelar, vai sobrar cosseno e os cossenos vão cancelar. Então, milagrosamente, do nada, né? Do nada, isso aqui é θ, né? Tá feio aqui. Vou botar uma θ mais bonitinho. Então, milagrosamente, essa integral deu 1, né? Cancelou tudo. Dθ. Ou só dθ, né? Ou só dθ. Tá? Ou seja, integral de 1, né? Quem é que o derivando da 1 é θ mesmo. Θ mais uma constante qualquer. Só que o problema não era em θ originalmente. O problema era em x. O problema era em x. Então eu preciso voltar para x. Então eu preciso voltar para descobrir quem é θ. Tá? Então como é que eu agora volto e descubro quem é θ? Né? Como é que eu descubro aqui o valor de θ? Eu uso essa equaçãozinha aqui, ó, né? Aqui para baixo, né? Como é que eu inverto? Como é que eu pego o seno que está aqui, né? Sendo aplicado no θ e jogo o seno para o outro lado, né? Jogo pela função inversa, né? Essa jogada acontece pela função inversa. O θ ele é o arco seno de x menos 1, né? É assim que a gente resolve quando a gente precisa inverter em matemática, né? É assim que a gente resolve. E aí eu já descobri quem é θ e, portanto, descobri que a resposta é arcosseno de x menos 1 mais c. Até o finalzinho aqui da página, né? Então, quanto dá essa integral? Né? Arcosseno, o arco cujo seno x menos 1 mais c. Ok? O arco cujo seno é x menos 1, né? Mais c. Tá? Como é que então eu matei tudo isso?
Relembrando que isso é uma substituição trigonométrica fazendo uma completude, né, de quadrado. Por que eu pensei nisso tudo? Como é que eu tive essa ideia brilhante? Né? Simplesmente porque eu estou vendo uma raiz. Se eu tenho um termo ao quadrado dentro, essa raiz some. E eu sempre quero fazer cancelamentos para deixar o meu problema mais fácil. Esse é o curso de cálculo, a gente tentar fazer cancelamentos para fazer que o nosso problema fique mais fácil. Ou, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, né, compartilha com os amigos. Se você quer que eu resolva algum outro problema que você tenha aí dificuldade de resolver ou de entender, manda aqui nos comentários, deixa aqui nos comentários que eu vou querer fazer, e aí eu faço no próximo vídeo. Ótimos estudos para você, um grande abraço, até o próximo.